Vamos lá, galera. Esse é o último vídeo, tá? Eu não queria tocar nesse assunto, mas eu vou ter que falar, né? Aquele trabalhinho que eu passei para vocês, assim, pequenininho, simples, para vocês falarem a respeito dos livros da Bíblia, não é o do esboço, não, é o outro. Que era para falar quantos livros tem no Antigo e no Novo Testamento, quais são os livros poéticos, né? Os profetas maiores, menores. A gente vai falar um pouquinho sobre eles agora, tá? Não foi propositalmente, gente, prometo. Olha só, vamos falar um pouquinho agora das divisões gerais da Bíblia. E a gente vai ver uma coisa que vocês já devem ter preparado pelo tempo, eu imagino, né? Vamos ver como é feita a divisão desses livros da Bíblia, como eles foram agrupados para montar esse cânon sagrado, tá? Antigo e Novo Testamento. Os livros no Antigo Testamento somam um total de 39 livros e no Novo Testamento um total de 27 livros. E eles estão agrupados assim. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os famosos livros do Pentateuco ou livros da lei, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? 5 livros Pentateuco, os livros da lei. Depois dele, nós temos os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Vai até o livro de Esther, que são os históricos, que contam um pouco da história de Israel. Depois vem os livros poéticos ou livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E o livro de Jó também. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois deles vêm os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São considerados maiores porque são os profetas que apresentaram nos textos bíblicos o maior número de apresentações, os textos maiores também, ao ponto que os profetas menores têm textos menorzinhos também, tá? Depois vem os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí a gente vai para o Novo Testamento, depois a gente vai falar daquelas páginas em branco que tem entre um livro e o outro, tá? Entre o Novo Testamento e o Antigo, geralmente são 4 páginas em branco que determinam um período de 400 anos de silêncio de Deus. A gente vai falar isso mais um pouquinho à frente. Vamos lá no Novo Testamento, são 27 livros, também tem essa divisão de evangelhos históricos, a gente vai ver agora como fica. Os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os históricos são os livros de Atos dos Apóstolos. Aí vem as famosas cartas paulinas ou epístolas, tá? Que elas, se vocês perceberem, estão agrupadas em ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Que vai começar assim, depois do livro de Atos, vem Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. Depois vem as cartas gerais ou pastorais, que são Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas, e o livro de Revelações, que é o Apocalipse, tá? Todos esses livros, quando eu pedi para vocês o esboço dos livros, era para que vocês tivessem um pouco de conhecimento a respeito de quem foram os autores desses livros, tá? Quem foram esses homens que escreveram esses livros? Em que tempo, em que período isso aconteceu? Qual era o pano de fundo, o contexto histórico que estava acontecendo naquele momento, no momento em que o povo estava indo para o exílio, no momento em que o povo estava saindo do Egito? Tudo isso tem um motivo, tudo isso tem um porquê. Então, por isso que eu pedi para que vocês fizessem o esboço, para que vocês se familiarizassem com esses livros. É muito legal quando você vai ver uma pessoa falando a respeito de um livro e ela tem conhecimento daquilo que ela está falando.
Eu vou falar do livro de Êxodo, porque o povo estava no cativeiro, estava no Egito, e é preciso conhecer o porquê das coisas. É preciso saber por quê, como foi que o povo chegou até o Egito, por que ficou durante tanto tempo ali naquele lugar, por quê, como foi a saída deles, como foi a Páscoa. É preciso conhecer, tá? E nada melhor do que a pesquisa, nada melhor do que o estudo. O esboço bíblico, ele vai fazer com que vocês tenham essa familiaridade com esses livros, vai trazer crescimento para vocês de forma que vocês nem imaginam. Talvez no primeiro momento houve assim um certo apavoramento e as pessoas ficaram até com medo. Não é muita coisa para fazer. Mas quando começou a fazer, começou a ver que era uma coisa completamente diferente. E vai trazer muito conhecimento para vocês. Vai fazer com que vocês queiram conhecer esses livros. À medida que vocês começarem a fazer o esboço, só o esboço, que é uma apresentação do livro, vocês vão perceber o que vai nascer dentro de vocês, de desejo de conhecer ainda mais a palavra, tá? Eu quero me aprofundar nesses livros. Então, aqui, a apresentação dessa divisão geral da Bíblia, ela vai fazer com que a gente também faça algumas perguntas. Afinal de contas, por que é que a gente precisa das Escrituras? Por que é que precisamos delas? E o Salmo 19 e Romanos também vai falar sobre isso. Deus se revelou por meio da natureza, lá na página 15, lá no finalzinho, lá embaixo. Entretanto, a revelação especial de Deus, ela vem de 2 pontos. Quais são esses pontos? Deus, ele se revela através da Bíblia, que é a própria palavra dele, a palavra viva, que recebeu um sopro criador de Deus e se revelou. E através do próprio Cristo, que é a palavra viva, que o Evangelho vai dizer que o Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E é assim que Deus se revela. E a gente precisa entender essa revelação de Deus para que a gente possa encontrar o caminho da salvação. A partir do momento em que a gente começa a conhecer as Escrituras, a gente começa a encontrar o caminho da salvação. Porque nenhum de nós foi alcançado por palavras, meras palavras. Todo homem, toda mulher que se volta para Cristo, se volta por causa da palavra. É o evangelho pregado que faz com que o Espírito Santo gere fé no coração do homem, fazendo com que ele tenha os olhos abertos e perceba a sua condição de quem ele é e se volte para Deus. Por isso a importância de conhecer as Escrituras, porque não é uma simples conversa que você vai ter com uma pessoa, é uma conversa a respeito do amor de Deus, dos planos que ele tem de tirar você do cativeiro e trazer você para uma terra prometida, de trazer de volta para o Éden, de trazer de volta para casa. E por isso precisamos conhecer essa palavra. Mas afinal de contas, por que é que a gente precisa tanto estudar a Bíblia? Por quê? Não basta só ler os textos, meditar e orar. Não, a gente precisa estudar. A gente precisa se esforçar cada dia mais. Porque o que tem de bobagem sendo falada por aí, e não é conhecer para apontar o erro, não, mas é conhecer para se resguardar. É conhecer para quando você ouvir uma doutrina falsa, uma heresia, qualquer coisa, você não se enveredar por esses caminhos. É conhecer para que você se guarde, para que você seja também uma porta aberta, para que você seja um caminho, sabe? Uma fonte de águas para aquele que está sedento. É a partir do seu conhecimento que você vai poder transmitir isso para outras pessoas. E ele está dizendo aqui, as regras de fé e conduta na página 16 estão todas na Bíblia, para que a gente possa atingir o objetivo de Deus, que é a salvação de almas. Deus fala por meio do profeta Isaías, dizendo assim, a minha palavra não volta vazia. Toda vez que você conversa com alguém e fala, profere a palavra de Deus,
tá? Você pode pensar que foi uma simples conversa, mas não foi. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela ficou guardada em algum lugar ali no coração e na mente daquela pessoa. E no tempo oportuno, no tempo certo, determinado por Deus, ela vai germinar. Então não se preocupe com isso. E Deus fala essas coisas e essa palavra de Deus, ela é tão importante e quanto mais você estuda, mais você descobre que ela é também alimento para nossa alma. Quanto mais você medita na Bíblia, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais você se alimenta, mais você se fortalece. Ela transforma o caráter do homem, ela tem um poder transformador, porque é viva. Ela recebeu o sopro criador de Deus. E a partir do momento que o homem ouve essa palavra e se permite ser transformado, ela entra em ação, ela transforma. E eu vou dizer para vocês, eu já devo ter falado sobre isso em aula, mas eu vou falar novamente. Existe uma grande diferença entre transformação e mudança. A mudança é aquele dia que você levanta, principalmente mulher, tá? Eu vou falar disso e as mulheres vão se identificar e vão entender. Ela levanta pela manhã, cheia de disposição e resolve dar uma faxina na casa. E dando a faxina, ela muda tudo de lugar. Muda o sofá, a mesa, a televisão. E quando o marido chega em casa, tá tudo virado, tudo diferente. E aí ele fala para ela assim, pô, não gostei dessa arrumação. Preferia do jeito que tava. Aí quando chega na outra semana, ela vai lá e bota tudo de volta no lugar. Arruma tudo do jeito que tava. A mudança é isso. Ela te permite voltar ao estado anterior a hora que você quiser. Mas e a transformação? A transformação é igual acontece com a borboleta, né? A lagartinha na borboleta. Pois é isso que acontece. Um determinado dia, ela está caminhando, se arrastando pelos galhos, pelo chão, pelas pedras, e de repente chega o momento dela entrar no casulo. Entra no casulo, fica trancada ali dias e dias e o seu corpo passa por uma transformação, é rasgado, não é? Para que saiam as asas, as perninhas, as antenas, estruturas que ela nunca tinha experimentado antes, que ela não possuía nada disso. E agora, quando o casulo se abre, ela sai dali uma linda borboleta. E a partir desse momento, ela vai experimentar um modo de vida diferente. Ela não se arrasta mais pela lama, pelas pedras, pelos espinhos. Ela agora voa em lugares altos. E independente da vontade dela, independente daquilo que ela lembre ou do que ela queira fazer, ela não volta nunca mais a ser lagarta na vida dela. Ela agora é borboleta, tá escrito, tá determinado para ela. Nunca mais vai ser lagarta, nunca mais vai voltar a ser o que era. A transformação é isso. Aconteceu uma transformação na sua vida que não te permite voltar atrás de maneira nenhuma. Mesmo que você tenha lembranças da vida passada, você não quer voltar, não tem como voltar. Porque agora é tão bom, é tudo tão novo, tão maravilhoso que você não quer voltar atrás. Tá? E é isso que a palavra de Deus faz. Ela permite que as nossas orações sejam respondidas, ela enriquece a vida do cristão e todo aquele que observa as suas regras, ela observa a palavra de Deus, ela experimenta um crescimento na sua vida espiritual, tá? Ela se enche do Espírito Santo, experimenta a direção do Espírito Santo na sua vida. E hoje nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre a história da Bíblia a partir da página 17, tá? Eu tive que voltar atrás em algumas coisas para poder a gente relembrar, tá? Eu espero que essa aula tenha sido produtiva, tenha trazido à memória coisas que a gente já falou lá atrás, mas que foi necessário, tá? E quero dizer para vocês que estou sentindo muita falta das nossas aulas, tá? Do nosso tempo juntos, do nosso cafezinho, tô sentindo falta do biscoitinho, que é diferente de estar todo mundo junto ali, conversando, brincando, aquela pausa do café, tá? Tô com saudade de todo mundo. Beijo grande em vocês, abraço, fiquem na paz, que Deus abençoe. Meditem em tudo isso, leiam um pouquinho, tá? Esses textos que estão aqui na apostila,
os textos bíblicos, leiam com calma. Se quiserem fazer perguntas, façam as perguntas, tá? E, acima de tudo, não deixe esse livro de lado, tá? Pesquisem, estudem, porque eu creio que dessa turma que está perseverando, o pessoal que está começando agora, o pessoal que está terminando, essa turma aí vai dar um caldo bom, viu? Eu creio nisso, acredito em vocês. Se fortaleçam no poder do Senhor. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Amém.